Bom dia, amada igreja. Hoje a palavra do Senhor se encontra em 1 João, do capítulo 5, do versículo 19 em diante, que diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém, irmãos. Aqui eu quero focar mais no versículo 21, que fala: guardai-vos dos ídolos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a idolatria. Eu estive pesquisando aqui o que é a idolatria, né? A idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração e na sua vida. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus. E toda adoração que você faz a alguma coisa, a alguém. E, segundo o dicionário, é uma adoração de ídolos e também um amor excessivo. É bem interessante essa definição, porque às vezes não paramos para pensar que um amor excessivo pode ser sim uma idolatria. E geralmente quando falamos de idolatria, a primeira coisa que comentamos ou que nos vem à cabeça são os ídolos feitos por mãos humanas. E de fato, quando nos curvamos perante esses ídolos, estamos sim cometendo uma idolatria, porque a palavra de Deus é bem clara sobre isso, que não deveríamos criar esses ídolos e nem nos prostrarmos diante deles, como se fossem deuses, né? Porque só há um Deus verdadeiro, como lemos aqui na palavra, sabemos da verdade, sabemos o que é verdadeiro, que é Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então nós já conhecemos a verdade, nós sabemos que isso é sim uma idolatria quando fazemos imagens e falamos que aquilo ali é um Deus e que aquilo intercede por nós, sendo que a palavra de Deus é bem clara, falando sobre as imagens e esculturas, que elas não têm poder algum, que não enxergam, não ouvem, não falam. Então, quando nos prostramos diante dessas imagens e depositamos nossa confiança, acreditando que aquilo ali, aquela imagem vai fazer algo por nós, estamos sim cometendo uma idolatria, estamos adorando, nos prostrando diante daquilo. Porém, irmãos, quando falamos de idolatria é muito claro que pensamos nisso, e nós já temos isso muito claro dentro de nós, que é uma idolatria. Porém, muitas vezes não nos atentamos que a idolatria pode se manifestar de outras formas na nossa vida, formas que não são tão visíveis, porque quando vemos uma escultura é muito claro que aquilo é uma idolatria, porque você está vendo ali a estátua na sua frente e você fala, nossa, é uma idolatria. Só que quando idolatramos coisas que não vemos exatamente, às vezes não percebemos até mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu escrevi aqui alguns tópicos que eu vou lendo e explicando para vocês do que pode se tornar uma idolatria na nossa vida, que muitas vezes nós não percebemos, porque às vezes não é tão óbvio como uma imagem que nós vemos ali diante de nós e que nós falamos, nossa, isso é muito óbvio que é uma idolatria. Então vamos lá, primeiro ponto que eu coloquei aqui são as pessoas. Muitas vezes idolatramos pessoas na nossa vida. Como eu falei antes, uma definição da idolatria é o amor excessivo. Então, aquele tipo de pessoa que tem alguém muito especial na vida e fala assim, nossa, é o amor da minha vida, essa pessoa é a minha vida. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Isso é uma idolatria. Porque o único que você pode falar que não consegue viver sem é sem Deus. Tipo, eu não consigo viver sem Deus. Aí sim está correto. Porque nós não conseguimos de fato viver sem Deus. Porque estaríamos em caminhos tortuosos, errados, estaríamos perdidos sem Deus. Então é um fato que não conseguimos viver sem Deus, só que sem as outras pessoas nós conseguimos sim viver. E a partir do momento que você fala que você não consegue viver sem aquela pessoa é tudo na sua vida, que você ama tanto aquela pessoa que você não imagina a sua vida sem ela, os seus dias sem ela, você está idolatrando essa pessoa. Então acaba se tornando uma idolatria. Até mesmo pessoas quando passam pelo luto, claro que no começo é muito, muito difícil e óbvio que as pessoas lamentam, choram, e tem esse momento do luto que é compreensível porque somos seres humanos e nós choramos, sofremos e nos entristecemos porque sentimos saudades daquela pessoa. Porém, quando o luto se torna algo excessivo, que a pessoa nunca mais consegue ficar feliz, fala que não vai conseguir mais viver sem aquela pessoa, é um sinal que aquela pessoa que ela perdeu, assim, né, entre aspas, era um ídolo na vida daquela pessoa. A pessoa estava idolatrando aquela outra pessoa que se foi, que faleceu. Então é muito importante termos o cuidado e termos essa observação acerca da nossa vida para vermos se nós estamos cometendo idolatria
nossa vida com alguma pessoa que amamos. Porque sim, nós devemos amar nosso próximo, amar nossos familiares, amigos, todos que estão ao nosso redor. Porém, nós não podemos idolatrar essas pessoas, pensar que não podemos viver sem elas ou ter esse amor excessivo que se torna uma idolatria. E essa pessoa acaba ocupando o lugar de Deus no seu coração. E daí que é muito sério, porque é um pecado que desagrada a Deus, e Deus deixa bem claro na sua palavra que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que ter essa consciência e parar essa idolatria e deixar mesmo de lado. E não somente com familiares, mas hoje em dia também é muito comum que pessoas adorem políticos, pessoas influentes na mídia, jogadores de futebol, cantores. Tem diversas pessoas assim hoje que são famosas também, que muitos fãs, pessoas que se dizem fãs, acabam idolatrando essas pessoas, acabam fazendo coisas assim, sabe? Vamos dizer, surpreendentes para essas pessoas, sabe? Para esses ídolos, ao ponto de até se prejudicarem a si mesmo, a sua vida, a sua rotina, em prol do bem-estar dessa pessoa, sabe? Então isso é uma idolatria também. Então temos que ter muito cuidado hoje em dia. Hoje em dia tem muitas pessoas que são famosas e têm muitos seguidores nas redes sociais, e nós temos que tomar cuidado para não idolatrarmos essas pessoas, porque senão acabamos também colocando essas pessoas no lugar de Deus no nosso coração e acabamos idolatrando e cometendo pecado. Então é muito importante estarmos atentos. E isso também acontece hoje em dia também com animais de estimação. Muitas pessoas perdem esses animais e ficam extremamente tristes, não querendo mais viver, não querendo mais continuar a vida, como se aquele animal fosse tudo na vida da pessoa, sabe, irmãos? Isso também é uma idolatria, quando idolatramos os animais de estimação e pensamos, nossa, se eu perder esse animal, eu não sei o que vou fazer, eu não sei o que será de mim. Então é uma idolatria também, que não podemos cometer nem com as pessoas, nem com os animais domésticos, nem com nada, na verdade, né? Agora vamos no segundo ponto aqui que eu coloquei, que são os bens materiais. Isso também, muitas pessoas cometem idolatrias com os bens materiais, com carro, casa, ao ponto de, com o carro, por exemplo, de alguém, se alguém fizer algum risco no carro, a pessoa já perde totalmente a paciência, já fica extremamente irritada. E óbvio que a pessoa vai zelar pelo carro, pelo que ela comprou, mas a pessoa ficar irritada por conta de um descuido ou algo que aconteceu, um acidente, irmãos, é uma idolatria sim, aquela coisa, aquele carro, aquele objeto. A casa também, as pessoas muitas vezes não gostam que as pessoas, não sei, irmãos, que entrem na casa ou façam alguma coisa assim, ou tirem um objeto de lugar, que é deixar tudo certinho assim. Às vezes é muita idolatria com a casa também, irmãos. Temos que tomar cuidado com isso, com a casa, com objetos. Muitas pessoas falam, ai, não toque nesse objeto, que ele é muito especial, que eu paguei muito caro. E a pessoa fica com aquela idolatria, e se aquele objeto se quebrar, a pessoa vai ficar muito irritada, sabe? Perder totalmente a paciência. Isso também é uma idolatria com aquele objeto, irmãos. Muitas vezes pode ser uma idolatria com alguma roupa cara, que a pessoa deixa lá no armário guardada, nunca usa, só usa para um momento muito, nossa, só vou usar quando eu tiver um momento muito especial para usar, e aquilo lá fica guardado e não quer que ninguém toca, ninguém chega perto. É uma idolatria também que está fazendo, que também pode acontecer sim com as roupas, com os objetos que nós temos, que nós compramos, adquirimos e temos em casa. Então temos que tomar muito cuidado também, irmãos, porque isso pode acabar se tornando uma idolatria também na nossa vida, irmãos. E muitas vezes também, para a pessoa descobrir se ela está mesmo idolatrando algum objeto, faça o seguinte exercício. Se Deus hoje pedisse para você, olha, sabe esse carro que você tem, ou essa coisa que você tem que você gosta muito, dá para aquele irmão que está necessitado, dá para ele, de graça. Se você tiver um impedimento muito forte no seu coração de, nossa, mas eu não quero dar meu carro, eu não quero dar isso porque eu gosto muito dele, é porque provavelmente tem grandes chances de você estar idolatrando esse objeto. Claro, irmãos, que isso é uma situação hipotética que eu estou aqui imaginando com vocês, mas também pode acontecer, ou pode acontecer muito também quando as pessoas acabam idolatrando muito objeto, de nem gostar de emprestar alguma coisa ou de compartilhar, sabe? Que tem tanto ciúme daquele objeto que acaba se tornando também
uma idolatria na nossa vida, irmãos. Então temos que vigiar e tomar muito cuidado com isso. Outra idolatria que eu coloquei aqui, que é uma idolatria que pra mim, quando eu descobri, foi uma surpresa, porque na minha cabeça eu não pensava que isso poderia tornar uma idolatria, ou realmente não tinha esse entendimento ainda, mas graças a Deus que hoje Deus me mostrou que sim, pode se tornar uma idolatria, que são os sonhos. Quando nós sonhamos muito com algo ao ponto de todo dia estar pensando naquele sonho e estar obcecado com aquilo, sabe? Nossa, eu só vou ficar feliz na minha vida se eu conquistar tal coisa, se eu conquistar esse sonho, se eu realizar isso. Nossa, antes de morrer eu preciso realizar isso, porque se eu não realizar, não vou ficar contente, não vou ficar feliz. Então isso acaba também se tornando uma idolatria. Tem até pessoas que falam assim, ai, antes de Jesus voltar, eu quero muito realizar esse sonho, eu quero fazer isso e isso, eu tenho que fazer isso antes de Jesus voltar. Você está negociando a volta de Cristo. É como se você estivesse colocando a volta de Cristo como um menos importante, esse seu sonho acima. Ah, eu tenho que realizar isso primeiro, daí depois Jesus pode voltar. Veja a gravidade da situação, como esse sonho se tornou já um ídolo no coração de quem fala isso, né? Porque é uma idolatria, irmão, de você colocar aquele sonho acima. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar, porque, óbvio, nós somos seres humanos, nós sonhamos, e isso é muito bom, irmão. Sonhar te deixa feliz e você querer conquistar aquele objetivo na sua vida é muito bom, irmãos. Eu não estou falando disso, eu estou falando quando se torna um ídolo na sua vida, que você se move só por esse sonho, só para conquistar isso, que você só pensa nisso, sua vida toda só gira em torno disso, que você esquece seu tempo com Deus, esquece as coisas do alto, esquece de cumprir o seu propósito e sua vida só gira em torno do seu sonho, seus pensamentos só giram em torno do seu sonho. Então isso acaba assim se tornando uma idolatria e temos que tomar muito cuidado, irmãos. Outro ponto aqui é o estudo-trabalho. Quando ambos ocupam muito do seu tempo e você não tem tempo mais para Deus, para buscar a Deus, para fazer o seu devocional, para orar, para estar ali realmente com esse relacionamento com Deus a cada dia. Porque hoje em dia nós vemos muita cobrança, assim, nessa área da nossa vida do trabalho, né? Que é constantemente falado sobre os estudos, a importância dos estudos, estudar, de trabalhar, de conquistar. Porém, irmãos, nós temos que ter o entendimento que Deus é muito mais importante do que tudo isso. Claro que nós vamos trabalhar sim, nós vamos estudar sim, conquistar as coisas que queremos, porque é muito importante também a nossa formação aqui enquanto estamos aqui na Terra, para termos o trabalho que queremos, estudar as coisas que gostamos, é muito legal, muito interessante, positivo, irmãos. Só que eu estou falando aqui quando é uma idolatria, que todo o seu tempo gira em torno desse trabalho, desse estudo, você não tem tempo mais para ler a Bíblia, você não tem tempo mais para parar, para orar, para falar com Deus, para ter esse relacionamento com Deus, irmãos. Sabe? É correr atrás de vento, como diz a palavra de Deus, porque você está tão focado naquele trabalho, naquele estudo, e você quer tanto atingir aquele trabalho, ou quer tanto terminar aquele estudo, estudar mais coisas, se profissionalizar cada vez mais, mas você esquece o mais importante, e aquilo se torna um ídolo no seu coração. Ou muitas vezes você pensa assim, nossa, o trabalho que eu tenho é o meu trabalho dos sonhos, eu amo esse trabalho. Nossa, se eu sair desse trabalho, não sei o que vai ser de mim, sabe? Então acaba se tornando também uma idolatria na nossa vida e temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Outro ponto que eu coloquei aqui é o dinheiro, né? Que também, infelizmente, hoje acontece muito uma idolatria ao dinheiro, né? As pessoas acabam se tornando avarentas com esse amor ao dinheiro, que não gostam de gastar com nada, absolutamente nada, e também não ajuda o próximo, tem essa dificuldade de ajudar o próximo, né? Como se pensasse, ai, por que eu vou usar esse dinheiro para ajudar a pessoa, eu posso guardar para fazer outra coisa, sabe? São pessoas que idolatram o dinheiro, que muitas vezes se corrompem por conta do dinheiro, fazem coisas erradas e coisas contrárias à palavra do Senhor por conta desse dinheiro, de querer alcançar mais coisas, de querer um monte de coisas materiais, esse amor ao dinheiro, amor à ostentação, sabe, irmãos? Todo esse amor excessivo ao dinheiro também é uma idolatria e também é uma idolatria que infelizmente acontece muito e temos que tomar muito cuidado para não sermos amantes do dinheiro, que é algo que a Bíblia também deixa bem claro para nós. Amém? E é isso, irmãos. Eu também quero falar aqui também outro ponto, que é a idolatria também pode ser tudo aquilo
que nós relutamos em renunciar. Hoje em dia nós vemos, irmãos, que existem muitas coisas deturpadas na sociedade, nas mídias, em todos os lugares, irmãos, infelizmente. E quando falamos assim, por exemplo, nós que somos servos do Senhor, nós não devemos assistir tal filme, porque tal filme passa cenas ruins, vai deixar mensagens horríveis no seu subconsciente, muitas vezes fizeram alguma coisa por trás daquele filme que foi ruim, que é totalmente contrário à palavra de Deus, que ofereceu aquele filme a outros deuses, enfim, irmãos, uma infinidade de coisas. Daí a pessoa que é cristã fala assim, não tem nada a ver, eu não vou deixar de assistir o meu filme, eu não vou deixar de assistir a minha série, eu não vou deixar de assistir o meu jogo de futebol, eu não vou deixar de assistir nada disso, eu não vou deixar de escutar minha música secular, eu não vou deixar. Isso também acaba sendo uma idolatria, porque tudo que você reluta no seu coração para você deixar de fazer por amor a Cristo, aquilo também se tornou um ídolo no seu coração, ao ponto de você falar, nossa, eu não consigo deixar isso, eu não consigo, como eu vou viver sem isso, sem assistir isso, sem escutar essa música, sem assistir tal programa, sem fazer tal coisa, sem acompanhar tal pessoa que eu gosto na rede social, na internet, como que eu vou fazer isso? Então isso já se tornou um ídolo no seu coração, quer dizer que você está falando assim, que você não consegue deixar isso por amor a Cristo, por Deus, por ser mais santo, porque a palavra de Deus fala, sede santos como eu sou santo, e temos que buscar todos os dias a santidade em Deus, e tem muitas coisas hoje que não convém que deixemos que nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos escutem, então nós temos que nos atentar muito a isso também, até em relação às bebidas alcoólicas também, que hoje em dia muitos relutam em deixar os vícios, e isso acaba se tornando uma idolatria, eu não consigo viver sem isso, nossa, se eu deixar isso daqui, o que vai ser de mim? Eu não consigo, não tenho força, sabe, irmãos? Então, tudo o que ocupa o lugar de Deus no seu coração, que você fala que você não vive sem isso, que você não consegue continuar sua vida sem aquilo, isso já se tornou um ídolo no seu coração. E aqui na palavra de Deus nós lemos aqui anteriormente e deixa bem claro que fala, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, é para a gente fugir dessa idolatria, para não deixarmos essas coisas ocuparem o lugar de Deus no nosso coração. É para não termos ídolos, irmãos. O único que é digno de toda adoração é o nosso Deus. Não podemos ter outros ídolos, outros deuses na nossa vida. Então temos que tomar muito cuidado. Tudo aquilo que relutamos, que falamos assim, eu não consigo viver sem isso, já se tornou uma idolatria, já se tornou um ídolo. Tudo aquilo que ocupa todo o seu tempo e não te deixa com tempo para Deus, também já se tornou um ídolo na sua vida, irmãos. Você tem que ter tempo para Deus. E se você se identificou com algum dos tópicos aqui, eu creio que tem mais, mas foi os que eu lembrei agora no momento. Se você se identificou com algum deles, o que eu falo para vocês, irmãos, é colocar em oração, pedir ajuda para Deus, confessar o seu pecado, confessar que você acabou idolatrando, que você cometeu esse pecado e pedir perdão a Deus, irmãos. Se você pedir perdão de todo o coração, coração quebrantado, que você realmente se arrependeu dessas práticas, eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai te perdoar. E assim você terá, a partir desse momento, novas atitudes, né? Porque não adianta falar que você se arrependeu e depois fazer igual. Tem que ser um arrependimento genuíno diante de Deus, irmãos. Então eu peço que os irmãos entrem em oração e a cada dia, irmãos, ore todos os dias. Não adianta você orar só uma vez pedindo perdão e nunca mais orar. Você tem que orar todos os dias. Medita na palavra de Deus, peça ajuda ao Senhor a tudo aquilo que você está tendo dificuldade de renunciar. Com certeza Deus te dará força, irmãos. E é muito importante também você assumir isso, que você cometeu a idolatria, reconhecer o seu pecado, porque muitas vezes ficamos relutantes e não queremos reconhecer os nossos erros, mas é necessário para a mudança você reconhecer o seu erro, a sua falta, que você realmente pecou, que aquilo foi errado diante de Deus e que você se arrepende e que a partir de hoje você vai buscar somente a Deus, vai adorar somente a Ele e que você vai desfazer desses ídolos e vai renunciar tudo que for preciso renunciar por amor a Deus, para você se santificar e para cada dia você estar mais próximo do Senhor, para você ser salvo também, irmãos. Porque a palavra de Deus é bem clara contra a idolatria, que os idólatras
que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então é algo muito sério que devemos ver o quanto antes, irmãos. E se por algum motivo você não está enxergando idolatria na sua vida, porque às vezes estamos sendo idólatras, mas não enxergamos. Eu peço que os irmãos se acheguem a Deus em oração e peça para Deus, Deus me revele tudo que eu estou fazendo que é errado, qualquer idolatria que estiver na minha vida que eu não esteja vendo, tire as escamas dos meus olhos, me faça ver, me faça enxergar os meus erros, para que eu possa me arrepender e ter uma nova vida com o Senhor a partir de hoje. Então peça a Deus, irmãos, para Ele te mostrar que com certeza você vai ter esse discernimento de ver se você está cometendo alguma coisa, alguma idolatria, e você vai ter essa sabedoria do Senhor, amém? Então essa reflexão que eu deixo aqui e para deixarmos os ídolos, nos arrependermos e nos voltarmos ao Senhor e adorarmos somente a Ele, somente a Deus, porque é o único Deus verdadeiro e o único caminho para a nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo, irmãos, não há outro. Amém? Então, que Deus os abençoe, irmãos.